e Te Homo. Distribuição Sinapse. Guerra. Versão brasileira. Áudio News. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a humanidade não conheceu um único dia de paz. Em diversas regiões da Terra, conflitos entre nações, guerras santas e civis fizeram milhões de vítimas. Por que existem tantas guerras? Ao longo da história, as guerras redesenharam fronteiras nacionais, derrubaram governos e forçaram populações inteiras a deixar suas casas. A guerra infligiu à humanidade horrores jamais pensados e inimagináveis sofrimentos. Mesmo hoje em dia, quase todas as nações do mundo mantêm um exército. Mais de 22 milhões de pessoas estão envolvidas na defesa de seus países ou em vários conflitos eclodindo ao redor do planeta. Singularmente, a despeito de existirem algumas espécies de insetos programadas para fazerem o mesmo, o homem é o único animal que faz guerra. E ainda existem armas espalhadas pela natureza. Elas fazem parte dos corpos dos animais que as utilizam para matar, seja para se alimentarem ou para defesa contra algum predador. Entre os membros da mesma espécie, elas são utilizadas como ferramentas de intimidação. Com as nossas inexpressivas unhas e dentes, nós somos um dos poucos animais que não possui armas naturais. Entretanto, fomos capazes de inventar armas letais o bastante para aniquilar um grande número de pessoas de nossa própria espécie. Hoje em dia, países membros das Nações Unidas tentam resolver suas diferenças através da diplomacia. Ao redor do planeta, nós erguemos monumentos para nos lembrar dos horrores da guerra. E ainda assim, a humanidade continua se massacrando mutuamente. A espada e o mosquete. No alvorecer da humanidade, não tínhamos territórios ou propriedades para defender, então não havia motivo para fazermos a guerra. As pessoas viviam em pequenos bandos e possuíam poucas propriedades pessoais. O território não tinha nenhum significado específico para eles, porque todos estavam muito ligados à sua subsistência, perseguindo as manadas de animais ou se aproveitando do extrativismo vegetal em diferentes partes da Terra.
Apesar disso, não é possível acreditar que nossos ancestrais viviam em paz e harmonia. Eles lutavam entre si para ter acesso aos reservatórios de água e também por mulheres, pois sem elas não poderiam se reproduzir. Há 7.500 anos, os povos começaram a construir fortificações ao redor de suas cidades. Nenhuma sociedade investiria tanta energia em construir essas enormes estruturas se não sentisse a necessidade de se proteger. Então, mesmo nessa era distante, a guerra existia. Como podemos definir a guerra? Era uma atividade regularmente associada a uma comunidade com o objetivo de conquistar vantagens econômicas ou políticas. Isto requeria algum tipo de força ou exército, com uma liderança disciplinadora e alguns soldados interessados em lutar pela causa. O mais importante não eram as vitórias transitórias, como, por exemplo, aprisionar mulheres ou tomar controle de alguma atividade, usando violência e procurando vingança, mas sim os resultados duradouros. As coisas deveriam mudar depois de uma guerra. Durante o primeiro milênio antes de Cristo, surgiu um estado totalmente devotado à guerra. Os soldados do Império Assírio eram peritos em penetrar em cidades fortificadas. Nada poderia resistir a eles. Em suas jornadas, confiscavam enormes quantidades de metal de seus inimigos derrotados e faziam inúmeros escravos para alimentar sua economia de guerra. Os assírios tomaram o controle utilizando a intimidação, incluindo desenhos de torturas que seriam infligidas aos seus inimigos. Não havia receio em usar a tortura, mas eles primeiro ilustravam as mesmas em desenhos e utilizavam maciçamente a propaganda, eu diria, me apropriando de um termo atual, para aplicar aquele período. Mas eles dissuadiam seus inimigos, se mostrando extremamente cruéis. Os assírios construíram um dos maiores impérios da história. Isso incluía o Egito e se estendia até o Golfo Pérsico. Guerras entre cidades-estado da Grécia Antiga serviam a outros propósitos. Ao invés de inúmeras batalhas e carnificinas, os gregos preferiam confrontar-se numa única e decisiva batalha. Nada de táticas ou manobras complicadas, apenas um conflito direto homem a homem. Imagine um enorme campo de rugby sob um sol escaldante com os homens vestindo 35 quilos de bronze. Capacete, colete, escudo, uma lança pesada e difícil de manejar. O capacete protegia o rosto muito bem, mas reduzia o campo de visão dos soldados. Eles só podiam olhar para frente. Sua visão periférica era quase completamente nula. Eles se perfilavam numa formação chamada falange. E toda falange avançava como uma unidade para esmagar a falange inimiga. Este gigantesco e mortífero combate deixava muitos mortos no campo de batalha, mas o conflito estava terminado e os sobreviventes podiam retornar para as suas tarefas. Finalmente, os gregos refinaram suas táticas de guerra, mas não o bastante para repelir um dos maiores conquistadores da história, Alexandre o Grande, rei da Macedônia.
Alexandre era bonito, jovem, bravo e extremamente inteligente. Ele também era um gênio em táticas e um verdadeiro guerreiro. Não há parte do meu corpo que não esconda uma cicatriz. Não há arma arremessável ou de lâmina que não tenha deixado sua cicatriz em mim. Eu fui ferido pela lança, pela flecha e pela pedra. E fiz tudo isso para vos dar glória e riqueza. É por causa de sua habilidade em provocar o entusiasmo de suas tropas que os maiores líderes podem convencer os homens a irem para a guerra. Foi assim que Júlio César liderou seus soldados aos limites do mundo ocidental. O exército romano pode ter sido o melhor exército de infantaria da história. Isto combinando 3 elementos: ferocidade, habilidade e logística. Ferocidade, tanto quanto qualquer coisa ligada à natureza dos romanos, do povo romano. Eles lutavam muito, muito duro, sua disposição mandando em suas vidas, e eles eram extremamente entusiasmados e determinados em combate. Na Idade Média foi inventado um objeto muito simples e a natureza dos combates mudou radicalmente. O estribo deu aos cavaleiros um melhor apoio e permitia que lutassem com seus inimigos sem cair do cavalo. E isto deu à cavalaria uma vantagem considerável. Uma nova classe de lutadores havia nascido. O cavaleiro com armadura treinado para ser guerreiro profissional, jurando fidelidade ao seu senhor em troca de uma gleba e lutando em seu nome. No século XI, em nome de Cristo, estes homens foram enviados para retomar a cidade sagrada de Jerusalém dos muçulmanos. Eles vieram em sucessivas ondas durante um período de 200 anos. Estas foram as Cruzadas. Ao contrário do que poderíamos imaginar, estes jovens cavaleiros adoravam vagar por qualquer lugar. Então, por que não colocá-los para recuperar a Terra Sagrada? Os próprios cavaleiros viam tudo como uma grande aventura. Eles eram provavelmente avisados sobre as implicações religiosas da jornada, mas eu acho que, para a maioria deles, isto era apenas uma grande aventura de pegar a estrada com armas ao lado. A invenção da arma de fogo anunciou o fim da cavalaria medieval. Elas demandavam menos treinamento e permitiam aos soldados matar à distância, evitando o combate corpo a corpo. Nós imaginamos uma lâmina penetrando o corpo humano exatamente como se fosse uma faca na manteiga, mas isso não é verdade. Perdoem-me pelos detalhes sórdidos, mas não é uma tarefa fácil pegar uma lâmina que você está segurando numa distância de um braço e enfiá-la num corpo humano. Corpos são resistentes e você não pode fatiá-los como manteiga. É um trabalho duro. Você precisa se esforçar e dentro do corpo sua lâmina pode encontrar ossos e tudo mais. Você sente as vibrações em seu braço. Naquela época, a Europa estava tomada por guerras religiosas. Uma das mais sangrentas foi a Guerra dos 30 Anos. De 1618 até 1648, exércitos de mercenários devastaram o campo e dizimaram populações. Para a população, isso era terrível. Estupros e assassinatos numa tacada só. Para os fazendeiros e camponeses e para a população sitiada, isso era assustador. E os exércitos de fato se tornaram um enorme mecanismo de destruição, pilhando e destruindo e ainda estuprando e matando em grande quantidade. Os massacres foram tão intensos que em 30 anos a população da Alemanha caiu de 21 milhões de pessoas para 13 milhões e meio de pessoas. Guerra total. Uma nova forma de guerra apareceu no século XVII. Desde então, a luta passou a acontecer no campo de batalha.
Guerra limitada é uma antiga expressão criada no século XVIII, quando os príncipes europeus iam para o campo de batalha e se envolviam diretamente no conflito com um número limitado de soldados e lutavam para tentar resolver o que não haviam conseguido com diplomacia. Eles lutavam durante um tempo limitado e o vitorioso conquistava os benefícios diplomáticos, ficando em paz até a próxima guerra. Então esta era uma guerra bastante limitada. Limitada pelo número de soldados, pelo alcance da batalha, apesar de sua letalidade, e, de certa forma, por uma limitação geográfica. A guerra limitada criou situações bizarras. Comandantes inimigos conversavam e tomavam chocolate antes de terminar as hostilidades. A guerra se tornou o esporte dos reis, e isso deixou a população civil mais ou menos em paz. No final do século XVIII, a Revolução Francesa colocou um fim na cortesia como parte da arte da guerra. Como escreveu Lazare Carnot, organizador dos exércitos revolucionários franceses, a guerra é um negócio violento. Ou nos engajamos completamente na guerra ou vamos para casa. Precisamos exterminar até o fim. Isto marcou o início da guerra de massa. A República era desafiada de todos os lados, então a França mobilizou centenas de milhares de homens para defendê-la. Assim, Napoleão Bonaparte surgiu liderando o grande exército. Ele sonhava em subjugar a Europa. Napoleão era um extraordinário líder militar. Ele era provavelmente o único homem que eu poderia comparar em termos de carisma e sagacidade a Alexandre o Grande. Num número de ocasiões, as tropas napoleônicas eram tão leais a ele que bastava ele aparecer numa situação crítica durante uma batalha para as tropas se moverem adiante com um entusiasmo renovado. Um exército cansado conseguia lutar até o fim do dia. A França literalmente se entregou ao jovem e corajoso Napoleão. Ele era um líder poderoso. Apesar da derrota dos grandes exércitos napoleônicos, o poder destrutivo da guerra permaneceu relativamente limitado. Mas tudo mudou radicalmente no início do século XX. Foi quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Nunca tantas nações estiveram envolvidas no mesmo conflito. O que caracterizou a guerra de 1914 foi o poder de fogo. Poder de fogo não depende apenas da qualidade das armas e do poder dos explosivos, mas também da quantidade. Foi a primeira vez na história que estavam em combate milhares, mesmo dezenas de milhares de peças de artilharia lado a lado, proporcionando enorme poder de fogo. 3 novidades técnicas deram à Primeira Guerra Mundial uma face totalmente nova. O motor, inventado no século XIX, permitiu o transporte estratégico. O primeiro avião de guerra surgiu e foram usados mais e mais durante o conflito. E, finalmente, pela primeira vez, armas químicas foram utilizadas, aterrorizando os soldados de tocaia nas trincheiras. Os soldados se encontravam diante de um inferno jamais imaginado. A Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, quando a Alemanha estava destruída, sem homens e recursos para continuar a lutar. Para vencedores e derrotados, as perdas foram consideráveis. 9 milhões de soldados morreram. Uma geração inteira de homens no auge da vida.
E isso sem contar os milhões de feridos, marcados para o resto da vida pelos horrores da guerra. Quando eu era criança, convivi com mutilados, principalmente com aqueles cujas faces estavam desfiguradas. Uma criança fica marcada quando convive com pessoas assim, principalmente aqueles cujo rosto ficou completamente destruído. Apesar de tudo, as baixas na população civil foram pequenas. Mas as coisas foram diferentes na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha queria vingança pela humilhação sofrida durante a Primeira Guerra Mundial e depositou toda a sua confiança num líder que operasse para unir as massas em torno de um objetivo comum, uma grande Alemanha. Esse líder foi Adolf Hitler. Hitler tinha o mesmo tipo de carisma que pode ser atribuído aos maiores líderes políticos e militares. O problema é que ele usava esse carisma num outro contexto. O difícil é afirmar que Hitler era um louco, no senso mais clínico do termo loucura. Mas com certeza as ideias dele eram loucas e continham em si uma maldade incalculável. Sendo assim, Hitler tinha o dom de ser carismático e o usou da pior forma imaginável. Hitler não queria soldados comuns. Ele tentou criar verdadeiros super-homens e prometeu-lhes entregar o mundo numa bandeja de prata. Cada soldado alemão que partia para lutar no fronte russo levava no bolso a escritura que lhe daria direito, depois da vitória, a um terreno. Ele não ganharia só um pedaço das terras soviéticas, mas também poderia dispor de escravos. O plano dos nazistas era transformar todos os povos soviéticos, russos, ucranianos, bielorrussos, armênios e todos os outros, em escravos para arar as terras dos senhores alemães. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra industrial. Quando o conflito começou, a Alemanha estava em posição de vantagem. Sua capacidade de produção bélica era bem maior que a dos aliados. Mas à medida que as batalhas se acirraram, a situação se reverteu. Não importava quantos aviões, navios e tanques os alemães conseguiam produzir, o arsenal dos aliados sempre aumentava mais depressa. Essa corrida armamentista levou à chamada Guerra Total. Países dedicaram todo o seu potencial de produção à indústria bélica, com apoio irrestrito da população. Mas ao se envolverem no esforço de guerra, os civis se transformaram em alvo para o inimigo. A Segunda Guerra Mundial ceifou 50 milhões de vidas. E diferente da Primeira Guerra, desta vez a taxa de mortalidade entre os civis foi a mais alta. A Alemanha se rendeu em maio de 1945. Só então foram descobertos os horrores dos campos de concentração. Três meses mais tarde, terminou a guerra no Pacífico com uma visão do apocalipse. As bombas atômicas lançadas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki marcaram o início de uma era de terror para a humanidade.
A maior ironia na história do desenvolvimento das armas modernas é o fato de o objetivo desse desenvolvimento, ao menos nos exércitos democráticos, ser a criação de armas que não fossem necessariamente mais eficazes e sim mais fáceis de usar. Mas o grande resultado desse processo foi a criação de armas cada vez mais letais, até chegar ao último estágio das armas nucleares, que são armas impossíveis de serem usadas, a menos que se queira um suicídio em massa. Depois de 1945, o mundo foi dividido entre duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética. Na corrida pelo armamento nuclear, os dois países, que já haviam sido aliados, deram início à Guerra Fria. Países pobres em guerra. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e seus aliados acumularam milhares de mísseis nucleares, numa quantidade suficiente para aniquilar diversas vezes a União Soviética. Os soviéticos, por sua vez, desenvolveram um arsenal suficiente para fazer o mesmo com os Estados Unidos. Diante dessas condições, uma espécie de equilíbrio aterrorizante passou a ser mantido entre o bloco oriental e o ocidental. Desde a década de 70, a maioria das potências militares vem assinando tratados para limitar e até mesmo reduzir o seu arsenal atômico. Hoje são os países em desenvolvimento que têm usado armas nucleares para fortalecer a sua posição estratégica em relação aos seus vizinhos. E eles insistem em fazer isso apesar das ameaças de sanções econômicas. Claro, um novo equilíbrio aterrorizante pode vir a ser a garantia de paz nessas regiões do planeta, assim como já aconteceu entre Estados Unidos e União Soviética. Existe um risco nessa tese que podemos chamar de contratese ou antítese, e é o seguinte. Na tensão entre Estados Unidos e União Soviética não havia motivações viscerais, religiosas, étnicas ou mesmo políticas para iniciar um conflito. Era uma oposição motivada por razões geopolíticas e não por questões fundamentais. Entre a Índia e o Paquistão, o Irã e o Iraque, ou Israel e os países vizinhos, três locais onde tem havido conflitos verdadeiros com milhares de vítimas, será que podemos aplicar os mesmos princípios da estratégia nuclear da Guerra Fria? Infelizmente, ninguém tem uma resposta exata, embora o futuro da humanidade dependa dessa resposta. Agora que a humanidade conhece a tecnologia das bombas atômicas, o risco de que elas sejam usadas algum dia não pode ser subestimado. Mas uma coisa é certa. Sob um ponto de vista estratégico, a viabilidade de usar armas nucleares é praticamente nula. Como elas poderiam distinguir entre inimigos e aliados e destruir um sem dizimar o outro? No limiar de um novo milênio, a face da guerra se modificou. Ao invés de colocar nação contra nação, é cada vez mais comum vermos guerras entre facções rivais dentro de um mesmo país. Com a existência de centenas e às vezes milhares de clãs diferentes, com a diferença de identidades, as divergências políticas, as dificuldades econômicas e a invasão das fronteiras por massas de refugiados, as coisas estão ficando cada vez mais complicadas. Certos estados chegam a perder completamente o controle sobre sua população e suas fronteiras. Nesses casos, não estamos diante de uma forma convencional de guerra, mas de uma espécie de pequena guerra, que pode ser ainda mais devastadora que as guerras tradicionais, por conta do sofrimento humano que acarreta.
As disputas são locais. Seja para tentar recapturar um bairro ou uma província, os soldados em geral são em pequeno número, recebem pouco treinamento e são mal equipados, movidos apenas pelo terror. À medida que novos estados surgem ou se desintegram pela incapacidade de manter suas funções, a manutenção da ordem e do cumprimento das leis, vemos aparecerem os conflitos internos, a luta entre facções. Esses conflitos sempre são causados por diferenças étnicas, ou então têm origem em ideais nacionalistas ou religiosos, como aconteceu na Iugoslávia. Mas, acima de tudo, são conflitos calcados na cobiça, no desejo de enriquecer. Em suma, num país totalmente desorganizado, é mais fácil ganhar a vida empunhando uma arma do que uma enxada. Nos países mais pobres, as guerras são travadas pelos motivos mais antigos de que se tem conhecimento. Nesses países, vemos um ressurgimento até mesmo de violentos embates homem a homem com o uso de facas. Não se faz mais distinção entre civis e militares. Num período de 5 semanas, os perpetuadores do genocídio em Ruanda mataram 600 mil pessoas a machadadas. Não se trata de uma tática revolucionária, mas é uma maneira surpreendentemente barata e eficaz de exterminar um povo. Em outras palavras, isso não tem nada a ver com táticas. A brutalidade, o ódio e a decadência dos governos são tão graves a ponto de permitirem ou levarem a esses genocídios terríveis. Em países em que direitos são violados, a pobreza é endêmica e parece não haver esperanças. O apelo das armas pode ser muito sedutor. Rapazes que mal saíram da infância não hesitam em se unir a grupos guerrilheiros. Existem também as experiências do passado, os ressentimentos acumulados. Muitas vezes são pessoas de natureza pacífica, mas que se depararam com a guerra invadindo suas casas. Pessoas que jamais empunhariam uma arma caso não tivessem suas casas queimadas ou algum parente morto. Podem se tornar guerrilheiros por causa do peso de um passado assim. Existe um sentimento de rancor, algum acontecimento que faz aflorar tudo isso. Então, todo o sofrimento que passaram os faz clamar por vingança. Desde a Segunda Guerra Mundial, os conflitos que irromperam no mundo inteiro já mataram mais de 20 milhões de pessoas. Em muitos casos, muito depois do fim das batalhas, inocentes continuam a morrer por causa da guerra. Precisamos aperfeiçoar as medidas políticas e técnicas para desativar as minas, porque o número de vítimas entre adultos e crianças é inacreditável. Em alguns países de terceiro mundo, não existe um só campo ou pedaço de terra livre das minas. A cada ano, cerca de 100 mil minas são removidas das regiões afetadas. Se a operação continuar nesse ritmo, levará mais de 1000 anos para desativar todas as minas que ainda existem no mundo. E isso se não forem colocadas mais delas. Mas a cada ano, milhares de novas minas são enterradas nas regiões onde existe guerra.
alto custo da guerra. Em 1991, quando estourou a Guerra do Golfo, muita gente teve a impressão de estar assistindo a um grande videogame transmitido ao vivo pela televisão. Na tela, mísseis e bombas inteligentes atingiam o alvo com uma precisão impressionante. Essa guerra deixou as pessoas com a impressão de que a guerra poderia ser uma operação limpa, precisa e, acima de tudo, sem nenhuma perda para quem ataca. Isso é verdade até um certo ponto, mas não inteiramente. Podem ser lançadas bombas inteligentes, mas quando uma bomba explode, seja ela inteligente ou não, ela mata pessoas. O poder de um exército não é mais medido pelo seu contingente, mas pela qualidade dos seus especialistas. Formados em informática ou engenharia, os soldados operam um arsenal cada vez mais sofisticado. Na guerra contra o Iraque, a menina dos olhos da Força Aérea Americana era o bombardeiro invisível F-117. Para fabricar uma única aeronave desse tipo, cuja forma e o material enganam os radares inimigos, são gastos mais de 100 milhões de dólares. Todas essas armas de alta tecnologia são usadas raramente. Ironicamente, os países que têm condições para fabricá-las são os que têm cada vez menos motivos para guerrear entre si. O que é democracia? Dentro de um país, é a possibilidade de se recorrer à lei para apaziguar conflitos. Mas em escala mundial, é poder recorrer a leis internacionais para apaziguar desavenças entre nações. A democracia é o fim da guerra entre países. Ela se parece com a afirmação que o filósofo alemão Immanuel Kant fez no século XVIII em seu projeto para a paz duradoura. A paz existirá na Terra quando todos os sistemas políticos convergirem. Em outras palavras, quando o mesmo sistema político valer para todos e reinar a democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo. Nos países democráticos, a legitimidade dos conflitos armados tem sido cada vez mais contestada. A geração do Baby Boom nos Estados Unidos nasceu numa época de paz. Eles entoaram os famosos faça amor, não faça guerra e não estão dispostos a sacrificar as vidas dos seus filhos. Provavelmente, em alguma instância, isso está ligado ao fato de as famílias serem bem menores. As pessoas têm menos filhos, dão mais valor a cada um deles e investem mais em cada criança. Sendo assim, eles veem um risco maior ao mandarem um soldado para a guerra, um risco para a sua própria continuidade genética, ou o equivalente a isso no campo emocional. Podemos ter a esperança de ver o fim da guerra? O fim de todas as guerras? Eu acho que sempre haverá guerras, embora a forma possa mudar. No contexto da Primeira Guerra, por exemplo, de 1914 a 1918, quando a luta se dava entre milhões de soldados separados por milhares de quilômetros de trincheiras, seria impossível prever as matanças de civis que aconteceriam mais tarde na Bósnia, em Ruanda e em tantos outros lugares. No século XXI, talvez o ataque ao inimigo seja feito com vírus em vez de exércitos. E não estamos falando de guerras biológicas, mas de uma guerra cibernética com vírus de computador. Vamos supor que um país decida atacar um de seus vizinhos, por exemplo. Um vírus implantado previamente no sistema de computador do agressor é ativado. Informações vitais são deletadas. O sistema ferroviário para de funcionar. Os sistemas de radar entram em colapso. Ordens falsas são enviadas aos campos de batalha. Os soldados começam a andar em círculos.
Dessa forma, a guerra terminaria mesmo antes de começar. Mas armas de alta tecnologia, sejam bombas inteligentes ou vírus de computador, nunca vão acabar com o conflito direto, com a violência e com as mortes. Há quem diga que o século XX foi o século das guerras. Mas também foi nesse mesmo século que a espécie humana, aterrorizada pela sua própria loucura assassina, começou a buscar meios para evitar que confrontos entre nações se transformassem em matanças. Foi esse espírito que levou à criação da Organização das Nações Unidas. Um dos pontos fundamentais da Declaração das Nações Unidas é a proibição de se declarar guerras, exceto em legítima defesa. O direito à legítima defesa é reconhecido, mas nenhum país tem mais o direito de atacar deliberadamente um país vizinho. E se o fizer, terá de arcar com as devidas sanções. Mas os conflitos da atualidade não explodem mais entre nações, e sim dentro de um mesmo Estado. Confrontos desse tipo são chamados de guerras esquecidas. As grandes potências, que não compreendem as motivações mais profundas de tais conflitos e têm armas exageradamente potentes para apaziguá-los, hesitam em tomar uma atitude por medo de serem acusadas de interferência indevida. Em 1992, o ex-secretário-geral da ONU, Boutros Ghali, acirrou os ânimos com a proposta de criar uma espécie de exército das Nações Unidas para evitar esse tipo de conflito. Mas isso ainda precisa ser muito elaborado. Guerra ou paz? Ao longo da história, os soldados sempre se vangloriaram de suas batalhas. Hoje, cada vez mais, eles são encorajados a desempenhar novos papéis. Há alguns anos, as forças das Nações Unidas entram em ação para restabelecer a garantia à paz, mas também trabalham na reconstrução de países arrasados pelas guerras. Esse tipo de missão já indica mudanças radicais nas ações pela paz. E, na minha opinião, isso corresponde a uma redefinição nos padrões para a intervenção internacional. Está surgindo uma espécie de sociedade civil internacional, e ela exige muito mais dos governos e organizações de todos os tipos, de cunho político ou humanitário, para que evitem e neutralizem os conflitos e guerras que essa sociedade civil considera cada vez menos aceitáveis. A guerra e até mesmo a vitória passam a ser vistas com reservas. A Operação Tempestade no deserto poderia ter levado facilmente soldados até Bagdá.
Mas, contrariando qualquer lógica militar, os aliados suspenderam o seu avanço até que o Kuwait fosse libertado, evitando assim a perda inevitável de vidas humanas que uma invasão ao Iraque acarretaria. Mas, acima de tudo, a opinião pública internacional considerava inaceitável que se recorresse à violência para derrubar Saddam Hussein. Quando o agressor foi forçado a recuar, a missão dos aliados deu-se por encerrada. Para evitar a guerra, devemos encontrar maneiras de apagar as chamas da discórdia no mundo inteiro. Se o homem não se modificar radicalmente, será possível existir a paz? Depois de milhares de anos de conflitos sangrentos, fica difícil acreditar que as pessoas deixarão de lado as armas como uma maneira de resolver suas diferenças. A meu ver, se o ser humano fosse um guerreiro por natureza, nós não precisaríamos ter passado 5, 6 mil anos desenvolvendo toda uma gama de técnicas de coerção psicológica, ideológica e mesmo material para obrigá-lo a guerrear. E não apenas isso, mas também técnicas para que, chegando no campo de batalha, diante de tanto horror e tanto perigo, o homem não se rendesse ao seu instinto mais básico e fugisse do terror. A guerra depende exclusivamente da vontade humana? Há quem acredite que as guerras ocasionais cumprem uma função no controle do crescimento populacional. Mas essa função ainda terá utilidade? Hoje, nos países industrializados, o crescimento populacional é quase nulo. O fantasma da fome foi afastado, e assim a necessidade de conquistar novas terras não existe mais. Obviamente, é difícil prever o futuro das guerras. Mas um ponto que parece estar claro é o seguinte: entre os países mais desenvolvidos e mais democráticos ao longo da história, há evidências mostrando que parece não existir uma tendência belicosa. O desenvolvimento econômico parece apaziguar algumas das questões que poderiam levar às guerras. Nesse contexto, é inconcebível imaginar que a Holanda vá declarar guerra à Bélgica, por exemplo, para assumir o controle da indústria de chocolate. A globalização e integração dos mercados deve modificar profundamente as relações entre os países. Se a economia de um país está prosperando graças às relações comerciais com seus parceiros, não existe interesse em declarar guerra a eles. Mas ainda há muitos países excluídos da partilha das riquezas mundiais. Em certas regiões, disputas étnicas, civis ou religiosas ainda dizimam as populações civis. Existem 3 condições essenciais para a manutenção da paz: prosperidade econômica, democracia para todos os povos e o fim da noção que associa o tamanho do território ao poder de um país. No dia em que essas 3 condições forem atendidas, talvez finalmente seja possível dizer que a guerra é coisa do passado.